Seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Mestre. Eu sou o Thiago Moreira, estou aqui com os professores Wagner Amaral, Carlos Bacotina, para discutirmos sobre um assunto muito vigente na nossa cultura hoje, que é a política. Então nós queremos discutir sobre o cristão e a política, qual deve ser a postura do cristão diante desse assunto na nossa sociedade atual. E para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, a gente precisa definir um pouquinho os termos. Então, o que é política? E já pensando num viés bíblico disso, que as escrituras, como nós podemos enxergar esse assunto à luz das escrituras? Bom, como a gente entende política, política envolve todas as coisas, envolve um meio no qual nós vivemos, quais são as normas, as regras para o bem-estar social, as funções. Então, quando nós pensamos em política, quais são os recursos ou as normas para a gente conviver entre os cidadãos? Ok. Eu acho que o Carlos já partiu para uma definição, né? Que talvez seja a definição que a gente vai abordar aqui. A palavra em si ela é polissêmica, né? Ela tem sentido variado de acordo com o contexto. Ela pode servir de diretrizes, né? Política de uma empresa, política do seminário, né? Ela pode servir, muitas vezes serve como um sentido moral, né? Algo que é politicamente correto, isso não é bom ser feito, ser realizado. E ela tem esse sentido, que parece assim, em termos históricos, ela tem... normalmente as pessoas viajam até o contexto grego para trazer essa conotação, né? Onde os políticos discutiam nas praças públicas, nas ágoras, a vida comum. Talvez o termo atual, né, nosso contexto que mais se aproxima, seja a ideia de cidadãos mesmo. Então eles se reuniam e discutiam a vida comum, no que dizia respeito à vida da comunidade, certo? O bem comum. E eu acho que, no geral, é isso que nós vamos... É essa definição que vamos considerar, já talvez num viés organizado, não só pensando na comunidade ou naquele movimento espontâneo e entre a vizinhança, etc., mas algo que já começa a ser organizado e começa a estabelecer os padrões governamentais e que tem efeito sobre nós, né? E que inclui até a nossa participação, como através do voto e tantas outras coisas. Sim. Legal. Existe um ditado comum que diz que política e religião não se misturam. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, entender a visão, né, dos professores aí a respeito disso. Qual é a distinção que existe entre o papel do Estado, vamos colocar assim como alguns chamam, o papel da igreja, onde um se relaciona com o outro, qual é a separação necessária entre eles? O que vocês pensam a respeito disso? Eu ou você? Pode ir. Primeiro você tem que localizar da onde você está partindo o seu raciocínio, porque com um pensamento separatista, com a igreja, na ideia da igreja protestante da Inglaterra, houve-se uma separação enorme do Estado, então não queria igreja e Estado, partindo desse. Se você for pensar um pouco antes, você percebe que o Estado estava sempre ligado à religiosidade do povo, inclusive a religiosidade que ditava as normas do Estado, né? Você pega isso antes, você pega um cristianismo imperial, por exemplo. Se você pega o Estado de Israel, então você vê religião e Estado, né? A governância, todas elas ligadas e uma sustentando a outra. Com o pensamento já da Reforma Protestante e depois, principalmente na Inglaterra, com a igreja estatal anglicana,
Aí você tem os separatistas e eles desejam o quê? Desassociar. Nós, por exemplo, batistas, viemos de um viés, num pensamento assim, de não misturar Estado e religião. E isso, no decorrer do tempo, brasileiros, você tem a lei do padroado, que significa o quê? Que o Estado, ele trazia, ou a corte portuguesa trazia, ou ditava quem eram os sacerdotes, ou o padre. Então, você tinha essa intervenção do Estado, e isso, aos poucos, foi tentando essa libertação da religiosidade do Estado. Então, quando você fala assim, Estado e religião não se dão ou deve separação, isso aí você tem que localizar da onde você está falando, qual período você está falando. Hoje a gente tem a herança de que o Estado, em meio à religião, ele não deve intervir, porque cada um tem a sua crença e o Estado deve ser laico, né? Então, daí, por isso, essa ideia, esse pensamento de que os dois não podem andar juntos. Ok. Eu acho que essa tensão, ela de fato sempre existiu na história. Sempre existiu uma tensão entre poderes. Né? Você tem, às vezes, a absorção da igreja no Estado, o que alguns chamam de cesarismo, ou às vezes você tem a absorção do Estado na igreja, o que alguns chamam de hierocracia. Até um certo ponto que nós temos um resultado dessa separação, né? E quando então a religião, mais do que a igreja, é mais amplo, a religião foi movida para o privado, né? E a política então assume o papel, esse papel do poder, da organização na vida pública. E a partir daí, isso como resultado de uma série de movimentos, de acontecimentos ao longo da história, mas também não só é o fim, como nós temos a partir daí uma série de consequências, chegando até os dias de hoje, e talvez daí essa ideia dessa não mistura, né? Eu imagino que venha dessa separação estabelecida na história, sacramentada, eu até afirmaria assim, e que tem suas discussões, porque em meio às consequências, isso tem ramificado em várias áreas, né? Nós discutimos isso em várias áreas, inclusive do saber. Quando nós vamos, por exemplo, para a sociologia, a gente vai ter uma série de discussões nos últimos anos, nos últimos, 30 anos pelo menos, ou um pouquinho menos talvez, não, eu acho que é por aí. A questão do secularismo, né, e dessa onda que já teve mudança, transformação e uma discussão presente nos dias de hoje ainda, e que o foco é exatamente a questão da religião, né? Como que aonde ela está posicionada e qual é a influência que ela possui, que ela causa sobre as pessoas. Isso no âmbito individual, que seria a ideia original de levar a religião para o privado, ou no âmbito coletivo, que aí já entra a questão da influência política, né? Mas no final das contas a história de uma forma muito simples, ela tem mostrado que que se misturam, né? Está constantemente misturada e ainda mais se discute, né? Que aí já tem outro ditado que fala sobre isso. Sim. Mas sim, acaba se discutindo, e nós vivemos, acho que numa época que se discute até demasiadamente. Sim. Quando a gente vai para as escrituras, nós temos alguns textos que nos orientam com relação àqueles que são autoridades sobre nós. Né, os nossos governantes. Quando a gente fala de política, geralmente o termo, né, comum, até que a gente usa para político, a gente está pensando muitas vezes nas pessoas que têm algum tipo de autoridade sobre nós, seja para questão de leis, né, o governo sobre nós. Então, se a gente pudesse resumir, né, de maneira simples aqui,
Qual que é a postura, ou quais são as posturas que as Escrituras nos orientam com relação aos nossos governantes? Como o cristão deve lidar com relação aos seus governantes? Texto clássico. Antes, vamos falar para o Tiago, Falar o quê? né? Vamos informar o Tiago, vamos relembrar o Tiago, que apesar dele estar fazendo perguntas, Ele pode pode também ter, né? Tá bom, tá bom. O cara só tá mandando pergunta pra gente e aí, Não, não? pode mandar essas perguntas facinhas aí que eu respondo todas. Vamos lá, Eu- voltando para A gente pode ler o texto, né? Já que ele pediu. qual o texto que você quer Romanos ler? 13. Eu vou começar a responder, se você me permite. Deixa eu ver se o texto primeiro. Primeiro, pontuando uma coisa que eu creio ser fundamental, né? Veja, você fez a pergunta, o cristão e a política. Uhum. E claro, nosso foco aqui é pensar isso a partir das escrituras, como você colocou. Sim. Né? E essa é uma forma que eu acho interessante e inteligente de discutir esse assunto, que pode ser discutido de várias maneiras. Então, eu acho que é preciso, de imediato, a gente considerar a leitura que fazemos das Escrituras para a aplicação no contexto cristão. Uhum. Né? Certamente, em algum momento, nós vamos mencionar, né, nós vamos usar textos, inclusive do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, mas e são provavelmente usáveis, né, aplicáveis, mas nós temos que fazer uma distinção Uhum. entre Israel e o igreja. contexto de Israel e o contexto da igreja. Né? Então, talvez por isso até o Carlos já pensa em partir logo para o Novo Testamento, lendo o texto de Romanos 11. Vai lá. Ou Romanos 13. 13. Peraí que eu tirei do texto aqui, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicada a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Então, pensando aqui, parece que é o resumo de como nós devemos lidar com as nossas autoridades, ou em si com a política. Obviamente que a gente ainda não entrou no assunto, mas a política, a gente respira a política, porque tudo envolve política. A gente falou no comecinho na definição que a política ela traz regras, normas, e normas para o bem-estar. Então, você convivendo entre pessoas, você precisa de normas e regras para lidar bem. Acho que foi você que mencionou sobre os gregos. Quando os gregos eles criam uma instituição, daí você vai ter lá o parlamento, você vai ter, né, o Senado, né, onde tem pessoas que estão ali para pensar o bem-estar de todos, né? Aí você começa a ter os profissionais, então pessoas separadas, e alguns trabalham e outros pensam, quase isso, né? E com isso, como que é esse convívio com aqueles, principalmente com os políticos, não só com a política, com os políticos que exercem ou fazem política, porque nós também fazemos políticas, como que é esse convívio com essas pessoas ou com essa política? E aí eu acho que o texto bíblico nos deixa bem claro. Vocês devem viver como? Respeitem as suas autoridades. Não tem autoridade que o Senhor não deu essa autoridade, colocou como autoridade.
e que a gente deve respeitá-la, honrá-la, temê-la, porque ela tem a sua função. Então, eu acho que, de forma bem simples e básica, né? Uma base simples é essa. Devemos ter um relacionamento de respeitar e de conviver, de lidar, porque nós estamos dentro dessa sociedade. Eu acho que, assim, se o cristão espera olhar para as Escrituras, especialmente o Segundo Testamento, que é o contexto da igreja, e espera ver algum texto que vá falar sobre a política, né, a vivência política na comunidade, na sociedade, ele não vai encontrar. Ele vai encontrar uma série de princípios voltados para a igreja e que são orientadores são aplicáveis para a vida comum, incluindo a sociedade, e que serviriam perfeitamente para uma vida, né? A vida da sociedade, o bem-estar de todos. Agora, nós vamos encontrar textos como este, em que o autor, no caso Paulo, está tratando, como o Carlos menciona, sobre a forma como devemos lidar, devemos considerar as autoridades governamentais. Agora, por que a gente precisa de autoridades governamentais? A gente está falando de política, a gente está falando de vida em sociedade. Então, se você tem a política, você tem ela em grau menor dentro da sua família, né, dentro da sua empresa um pouquinho maior, e assim vai se estendendo, dentro da igreja, cada igreja tem a sua política, né, às vezes expressado através do estatuto, ou muito mais do regimento interno, ou da vida comum mesmo, as regras que surgem ali do bom senso e tudo, que delimitam e direcionam a vida na igreja. Você imagina isso no contexto maior da sociedade. Então você tem a cidade, o bairro, né? Aí você tem a cidade, você tem o estado, você tem o país. Então, pensando no bem-estar, na convivência, no bem-estar de todos, há uma necessidade de organização. Né? Isso seria impossível sem organização. Ok? Tanto pela realidade do que somos como seres humanos, e agravado por causa do pecado. E textos como este nos ajudam a entender a razão por que tais autoridades são necessárias e por que nós temos que considerá-las. E veja que Paulo destaca nesse texto uma tarefa, uma missão, né, da autoridade governamental, que envolve a disciplina, envolve o juízo. Refrear o mal. Né, refrear o mal. Ok? Que nós reconhecemos que existe. Certo? Então, mas o que eu acho mais interessante ainda na discussão desse texto é que é Paulo falando, se nós pensarmos no contexto em que Paulo está falando de uma autoridade romana, ok? Que era avessa ao cristianismo e que foi se tornando cada vez mais oposição. E autoritária. Sim. Mas que era o símbolo de civilidade, né? Porque Sim. fora dos romanos eram os bárbaros. E todos eles tinham a sua política. Sim. Ok? Então tinha o seu modo de viver e etc. Então, mas às vezes a gente pensa, eu não sei se a gente vai em algum momento abordar isso, mas eu estou chamando a atenção para isso porque às vezes a gente fica pensando numa vida, de considerar a autoridade, e até considerar como autoridade, somente se for por merecimento. Ou se for de acordo com a minha concordância. Né? E aí, de alguma forma, merecer pelo que ela fez ou pelo que eu concordo. Né? E aí você tem uma autoridade que é perseguidora, ok? Que inclusive trouxe algumas dificuldades para o próprio apóstolo. Em alguns momentos até protegeu, mas em outros momentos trouxe dificuldade. E ele vira e diz, e dizendo para pessoas provavelmente cristãos,
pessoas salvas, convertidas, e em sua maioria, pelo menos, escravos, servos, pessoas que estavam sofrendo debaixo desse império. Uhum. Né? Não eram pessoas influentes, importantes. Eram pessoas que sofriam nas mãos do império, da vida comum da sociedade. E ele vira e diz isso, e eu fico imaginando o impacto que isso promoveu nos leitores, na igreja em Roma, entendeu? Sim. Mas eu acho que o impacto hoje ele é até maior. Deixa eu dizer porque desse meu argumento. Apesar de esse o império, então talvez o que a gente tenha mais próximo aqui seja algumas ditaduras atuais, mas ainda é um império. Mas o pensamento, a política em si, ela era coletiva. Porque as famílias, você tinha o clã, você tinha... Era um pensamento mais voltado para o coletivo de alguma forma. Lógico que sempre tem o egoísmo, sempre tem a individualidade das pessoas. Com o decorrer do tempo, eu até estou lembrando do livro aqui do Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gimbel, de 1788, ele vai mostrando que está caminhando para o caos, e o caos é o individualismo. Né? A pessoa, hoje, a nossa política normal, a criança já nasce, ela pensa nela, ela pensa somente nela. Todos nós somos egoístas, mas de forma assim, o pensamento ele era mais coletivo no sentido de clã, de famílias. E eles sabiam que, de alguma forma, essa política era para o bem-estar do grupo. Hoje a política já não é, apesar de ainda ter o discurso, nós buscamos os políticos pensando no bem-estar do indivíduo, fora do coletivo. Então, quero que São Paulo fique melhor. Não quero que São Paulo fique melhor, eu quero que melhore a minha vida. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Eu acho que sim. E aí o impacto desse aqui, você tem que se sujeitar a esses governos hoje, ainda é mais difícil para nós, porque eu não estou pensando num todo, e às vezes o governo, por exemplo, refrear o mal, é algo bom para a cidade, é bom para um estado, mas para mim, eu não sei o que muda para mim essa política. E daí você tem os profissionais separados, os políticos, que eu posso condená-los porque ele não está agradando a minha vida e não a vida do coletivo, da polis. Tá. Eu não sei se a gente está pulando etapas aí, mas interagindo com o Carlos, eu entendo o que ele está colocando, mas vou discordar numa aplicação disso, na aplicação. Na verdade, vou discordar de quem ele cita. Eu acho Edward que Gimbel. a questão não é uma mudança para o individualismo. Eu acho que o homem sempre foi individualista. Sim. Eu acho que a questão é a mudança há hoje uma fragmentação maior acerca de qual grupo eu faço política e defendo, né? Então você antes tinha essa perspectiva que você ressaltou, mas hoje nós temos um mundo mais fragmentado, uma sociedade mais fragmentada. E isso nos dá inúmeros, quase inimagináveis ou incontáveis grupos, famílias. Então a ideia de família, que vem do início na construção da própria realidade de Israel, ela continua, só que num formato completamente diferente, distinto. Né? Então eu entendo que as pessoas continuam fazendo política e pensando Em si. você tem o aspecto individual e esse aspecto nunca deixou de existir. E eu acho que continua ainda esse aspecto individual e continua esse aspecto individual olhando para dentro do grupo que eu faço parte e que me interessa. Né? O problema é que nós temos uma fragmentação maior. Então, e temos as pessoas, a sociedade está mais dividida. Né? E não é só com as questões que envolvem hoje, que nós vemos nas minorias. Né? Se a gente pensa nas minorias, talvez seja mais fácil a gente hoje identificar quais são as minorias. Mas quando você pensa no que seria o oposto, a maioria, né, também há fragmentação nesses grupos.
ok? Então, dentro disso, às vezes não há envolvimento porque as pessoas estão olhando, ele se vê como parte daquilo, mas ele está muito preocupado para um grupo menor, ele está muito preocupado com aqueles que fazem parte mais da sua rotina, do seu dia a dia. Então ele às vezes não consegue enxergar além disso e nem se envolver com isso, né? Então, aquela ideia de muitos, né, incentivando pessoas a participar, a cobrar, a ir para as ruas. Quando você pensa nas minorias, o nome já ajuda, né? Você tem um grupo fragmentado, uma minoria que já se identifica e está lutando por algo, E geralmente né? marginalizado. Por algo, né? Quando você olha para a maioria, você tem muitas outras minorias dentro dessa maioria, que não são discordantes daquelas outras, né? Essas muitas outras minorias que compõem a maioria, elas concordam e veem essas outras minorias como avessas, como opostas. Mas não há uma interação entre elas, né? Elas concordam em alguns pontos, mas cada um está voltado para o seu, né? Então, de certa maneira, o individualismo e a visão desse individualismo dentro de um grupo um pouco maior, de uma família, a ideia de família, mesmo que completamente diferente, distorcida, mas ela ainda existe. Eu acho que continua na mesma coisa, né? É só a identificação e a fragmentação que muda. Eu acho que um outro texto importante para a gente refletir aqui, na nossa conversa, a gente falou de Romanos capítulo 13, temos o texto de 2 Pedro capítulo 2, Sim. onde Pedro também fala sobre a submissão e a honra ao rei, ali, né? 1 Pedro capítulo 2, desculpa. Pedro. Num contexto até de sofrimento, né, ali. Mas um texto que eu queria destacar é o texto de 1 Timóteo capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte, versículos 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, eu acho que esse é um princípio muito importante para a igreja hoje, né, e que muitas vezes é esquecido em todo esse calor dessa discussão política. Muitas vezes nós avaliamos, criticamos, nos posicionamos, mas esquecemos desse papel que Paulo está recomendando aqui de orar pelos governantes, né? Não só de se submeter a eles, mas de orar pelos governantes e pela vida, né, em sociedade, que nós deveríamos ter isso em nossas mentes. Então acho que é um outro texto que nos ajuda a nos orientar com relação à postura do cristão e à política, né? Nós deveríamos nos envolver nesse sentido de orar por esses homens e orar pela misericórdia de Deus sobre a vida deles, orar para que Deus dê sabedoria a eles, né? Orar para que as próprias decisões e questões envolvidas aqui na própria política do nosso país, elas sejam, claro, sabemos que tudo está dentro do controle da soberania divina, né? Mas Paulo aqui recomendando aqui a Timóteo e aos ouvintes ali, para que realmente coloquem diante de Deus os seus governantes, os reis e todos que exercem autoridade. Eu acho que isso é muitas vezes negligenciado, né, na nossa cultura, que eu acho que deve fazer parte da postura do cristão, em relação aos seus governantes. E veja que a motivação ou o alvo que ele tem em mente não é somente o próprio governante, A própria mas vida. a vida comum, Sim, né? Que seja benéfica sim. para todos. Pacífica, como ele diz aqui, né? Tranquila, mansa, né? Com toda a piedade, respeito. A questão é assim, o Tiago, a gente olha para as escrituras e a gente vê algumas tensões sobre esse assunto. Sim. E aí você vai ter gente, cada um de acordo com o que tem em mente, com o que lhe é conveniente, chamando a atenção para um dos lados. Sim. Mas existe tensão, né? Por um lado, você vê as escrituras, claramente os cristãos vão concordar, vão dizer que esse mundo jaz no maligno, ok? E há aquela ideia, aquele entendimento
de que também é ensinado nas Escrituras, de que os reinos deste mundo, os governos deste mundo, estão como se estivessem todos eles, sem exceção, nas mãos do inimigo, etc. Né? Existe essa realidade da influência sobre os governantes, etc. É óbvio que existe. Né? Nós já discutimos esse texto aqui várias vezes, quando Paulo diz que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados debaixo de um sistema mundial governado por Satanás, então ele está reafirmando isso. Mas, por outro lado, a gente não pode negar aí que as Escrituras também nos afirmam, como esse texto e outros textos que nós temos, que todo governante, toda autoridade está debaixo da soberania, da autoridade maior, que é a soberania do Senhor. Sim. Se está lá, no mínimo o Senhor permitiu. Certo? E aí, lembrando do Antigo Testamento, né, falando de Deus governando o coração do rei, né, em Provérbios. Exatamente. Eu tenho aqui, Daniel 4,17b diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, também. ele tem esse controle. E a ilustração vívida no texto de Daniel é Nabucodonosor. Né? Exatamente. Né? E que se a gente for pensar em Nabucodonosor anterior a Daniel, quer dizer, a fala do Senhor para Abacuque, sobre o que faria diante da reclamação, da observação de Abacuque, o que ele faria para disciplinar o seu povo, né? Já fazendo menção acerca de Nabucodonosor, num contexto completamente contrário, oposto, avesso a Israel, né? A gente, então, concorda, vai entender o que Daniel diz ou disse posteriormente, né? Então, esse controle. Então, essa tensão, ela existe. Eu acho que a gente tem que entender. Sim, por um lado, a gente tem que evitar os extremos. Né? Eu acho que a gente vai falar disso ainda, dos extremos. Mas, dentro da linha que você colocou, o ensinamento cristão, o ensinamento neotestamentário para a igreja, e veja que é para a igreja, né? Porque você está citando a palavra de Paulo para Timóteo, dentro do contexto da igreja. Nós já lemos aqui Romanos capítulo 13, então, palavra para a igreja. Você tem 1 Pedro 2 para a igreja, você tem Efésios para a igreja, e assim vai, né? Então é tudo dentro do contexto da igreja. O ensinamento é claro com respeito a entender toda essa realidade debaixo da soberania de Deus, mesmo que tenha a presença e a participação efetiva do inimigo, de Satanás, né? Mesmo que o pecado seja real e imperando, né? E então nós como igreja somos exortados a algumas práticas. Uma delas é considerar. Já foi observado isso em Romanos 13. A outra, orar, interceder. E aí eu fico pensando agora, eu vou sair das Escrituras e olhar para a nossa realidade, os anos que nós temos aí de mídia, né, de internet. Rapaz, sinceramente, quando eu paro para considerar, para ver postagens no Instagram, no Facebook, principalmente o Facebook, acho que é pior ainda, tem mais espaço, né, para postagem. Então, eu fico, de fato, no geral, eu estou generalizando, é claro que há exceções, e graças a Deus pelas exceções, mas eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado com as postagens. E fico envergonhado com as postagens do povo cristão, do povo evangélico, do povo, não sei nem como é que a gente identifica, né, se é evangélico, se é protestante, seja como for. Bom, eu fico envergonhado. Porque a impressão que me dá, às vezes, é que esse povo tem se especializado em ignorar as Escrituras e fazer o que não se deve fazer. Né? Você tem uma notícia, alguma fala, alguma brincadeira, alguma coisa pejorativa de algum que seja, de alguma autoridade governamental, a impressão que dá é que o povo evangélico, o povo cristão,
é o que mais propaga isso. Mas você dificilmente vê, né, essas pessoas postando alguma coisa no viés das Escrituras. Como pastor, a gente já teve, não sei as experiências que vocês tiveram, mas é interessante, né? Eu já tive algumas experiências com alguns membros. Então, além de ensinar e pregar, a partir do momento que você ensina e textos como estes, você realça o ensinamento bíblico. Muito bem. E aí, às vezes você entra lá no Facebook ou no Instagram, aí vamos pensar no Facebook, você vê a postagem de um membro da igreja, completamente indevida, ou repostando Sim. algo que é pejorativo, né? E aí algumas vezes eu já fiz isso. Eu vou naquela pessoa, é membro da igreja que eu pastorei, então eu vou em off, lógico, sem a necessidade de expor, apesar de que ela expôs, né? Então, alguns dizem que a reprimenda poderia ser pública, mas eu vou no privado, lá em off, e pergunto assim: já orou por ele ou por ela hoje? E normalmente a resposta da pessoa, você vê que a pessoa foi freada, né? Ela foi freada. Demora a responder, ou quando responde, foi mal, pastor, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Então, isso é uma demonstração pública, né, de pecaminosidade e de ignorância acerca das Escrituras. E aí, só interagindo com o que o Wagner está dizendo, eu acho que isso também é uma construção que envolve, eu gosto muito de ir para a história, né? Que envolve a nossa herança, dos nossos governantes, desde a fundação, obviamente, e que o meu fracasso hoje, os problemas que eu enfrento hoje, são culpa dos governantes. Então, eu não consegui estudar na vida. É porque o Estado não me proporcionou isso. O rio lá, a gente até brincava, lembra o rio lá atrás da igreja? Encheu o rio. Culpado é o prefeito, que não tirou o sofá, que entupiu ali o... Então... Mas quem colocou o sofá lá, né? É isso que eu estou querendo mostrar. As pessoas, a gente já parte que os nossos governantes, eles são culpados pelos meus fracassos hoje. Tá vendo? A gente não tem escolas tão modernas, nós não temos, sei lá, um estudo de qualidade, não tem um ensino de qualidade, não tem uma saúde de qualidade, e às vezes não temos mesmo, né? Mas sempre culpado, sempre o problema são os políticos. Só que eu esqueço que eu faço política, que eu vivo a política, que é a que a gente falou no começo. Faz parte da roda, né? E então, o que acontece? Por que eu não vou orar pelo político? Porque... assim, eu olho para ele e já percebo que ele é um cara do mal, ele é um Hitler da vida, quase isso, entendeu? Dependendo ainda do lado que ele tiver e o que eu escolher. Então eu começo a olhar para essas pessoas como aquelas piores pessoas do mundo e aqueles que são os causadores dos meus fracassos. Eu não assumo isso. Por outro lado, e aí com a internet, como você mencionou, o Facebook, né? Agora todo mundo fala de política. Por quê? Antes não se falavam tanto. Por quê? Porque apareceu os salvadores, né? Então você tem um lado, aquele que é o causador do meu fracasso, da minha situação difícil, um governante mau, que rouba, que só quer saber dele. E agora surgem os salvadores, os messias, né? Então eu começo a interagir, e aí eu começo a postar. E esse postar é a briga né, um dualismo aqui, o bem contra o mal, e por isso que a gente se envergonha, porque eu também faço parte dessa política, né? Eu faço parte eu estou envolvido nisso, então eu acredito que nem um lado nem outro é bom. Hoje eu desacredito dos nossos governantes. Você pode perguntar se já orou por eles, né? Mas eu desacredito. Mas você não vai ver eu postando nada, até porque eu não posto nada mesmo, nem de política, nem de nada. Mas
você já tem uma predisposição, o cara é político, governante. Eu estou tentando mostrar a nossa construção, né? E por isso a dificuldade até de olhar assim, o pastor Wagner, agora ele virou governador do nosso estado. Qual vai ser a fala comum que as pessoas vão dizer? Mesmo, pronto, agora perdeu a fé, agora já não é mais crente não. Entendeu? Que eu acho que aquela tensão que o pastor Wagner estava falando aqui, que alguns veem a política como a pior coisa que pode existir, demoníaca em sua essência, e outros veem como uma espécie de salvador. Aí criam expectativas equivocadas, né? Indevidas. Sim. Agora, mas a pessoa, é interessante que ela não se vê na política. Como parte do processo. Sim. Né? Como parte da sociedade. Agora deixa eu lhe dizer que assim... Você está fazendo assim... Eu acho que essa visão, essa identificação dos governantes, né, como de forma pejorativa, de forma negativa, em parte é o ônus que a política tem que pagar quando ela assume no campo público, né, o poder, a tarefa de organizar, né, de arrumar, de lidar com a sociedade, né, de delimitar a vida na sociedade, empurrando a religião para o privado. Certo? Sim. É um ônus, ela vira vidraça. Não tem para onde. Né? E aí se expõe o quê? Certo? Você tem, por um lado, a capacidade de pessoas fazerem o bem, teologicamente falando, que é o nosso foco aqui. As pessoas são capazes de fazerem o bem porque elas foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, que mesmo com o pecado, essa imagem e semelhança é mantida, mesmo que de forma distorcida. Então ela tem capacidade de fazer o bem. Ela não precisa ser um convertido para realizar o bem. Né? Então ela tem essa condição, então ela tem essa capacidade, mas, por outro lado, também você tem a realidade do pecado, a realidade da pecaminosidade. Então, é normal, quando alguém vira vidraça, é muito comum, num mundo pecaminoso, ser observado o que é negativo. Muito mais do que o que é positivo. Isso se dá na mídia, isso se dá na internet, isso se dá na nossa prática, certo? Então isso é muito comum. Veja que as duas realidades estão lá. Né? Então, mas nós, como seres humanos, vamos inclinadamente sempre observar o que é negativo. Então daí a ideia de que política, por exemplo, é algo ruim. Né? Todo mundo que está envolvido na política não presta. Só quer ganhar dinheiro. Só quer ganhar dinheiro. Vai usar a política ou o governo como meio para... Isso pode ser real? Aí alguém pergunta, mas isso não pode ser real? Pode. E provavelmente é. Né? E a história, em grande parte, tem mostrado que sim. Né? Mas nós temos essa inclinação. Né? E uma prova de que o que você está falando faz sentido é que se você pega os noticiários, né, você pega os jornais, eles sobrevivem de notícia ruim. Claro. Vamos fazer um jornal agora só com notícia boa. É difícil, né? Ninguém vai... Mas eu acho que não tem interesse nem de quem está assistindo. Então, é isso que eu tô falando. Porque as pessoas querem ver o que chama atenção, o que é chocante. Né? E aí tem o outro lado, que é o que me chama a atenção, Thiago. Essa é a expectativa que alguns criam, como você estava colocando. Sim. Tem gente, eu fico besta, usando essa expressão aqui, quando eu vejo pessoas que são líderes no meio cristão, né, que têm certo conhecimento, suficiente conhecimento,
bíblico e histórico para entender, e da realidade, senso da realidade. E aí elas, de repente, elas se apresentam, falam, escrevem, decepcionadas, assim, querendo chutar o balde, querendo desistir, porque na política ou no governo alguém traiu, alguém agiu erradamente. E eu fico sempre perguntando, veja bem, vai esperar o quê? O que essas pessoas esperam? O que a igreja, e aqui eu estou pensando em pessoas, né? O que a igreja espera dos políticos? O que a igreja, vamos especificar, o que a igreja espera de pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, mesmo que elas não reconheçam isso, mesmo que acham que são frutos aí de evolução, né? E que o parente mais antigo é uma ameba, às vezes até parece. Então, mas o que vão esperar de pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, mas que vivem debaixo da influência do pecado e debaixo de um sistema mundial que é coordenado por Satanás e que não condiz, ou que não compactua com os princípios bíblicos, os princípios do Senhor, os princípios do Criador para a vida, né? Que envolvem santidade, né? Que tem uma perspectiva santa para todas as outras perspectivas. Essa é que talvez seja a grande diferença, porque é possível você ter perspectiva de justiça fora do cristianismo, fora das escrituras, mas você não tem perspectiva santa, né? E assim para as demais áreas. O que a igreja espera? Aí a pessoa falha, fala assim, falhou. Puxa, estou decepcionado. Qual é a perspectiva que ela tinha? Né? Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que chutar o balde e dizer, não, então vamos desistir de tudo, o mundo vai de mal a pior e o que resta é a tribulação e assim vai. Não, eu não estou dizendo isso. Né? Não é, vamos evitar os extremos. Sim. Mas a realidade é que muita gente cria expectativas indevidas. Sim. Que se distanciam. Por que indevidas? Porque elas se distanciam das escrituras. Não compactuam, não encontram base nas escrituras. E às vezes essa expectativa, ela se torna tão forte e às vezes até tão cega que a pessoa não consegue enxergar muitas vezes até a realidade. Aquela ideia que a gente falou, né? De às vezes tratar determinado político, determinado governante como um salvador imaculado, que nunca erra, né? E que tudo que aparece de notícia é algo montado como uma armadilha, porque ele é uma espécie de Messias mesmo, como o pastor Carlos falou, uma espécie de salvador. Eu coloco ali toda a minha esperança. Qual é a minha esperança de futuro? Em determinado... E talvez seja bom só ressaltar aqui, que para quem está nos ouvindo, que você, ao afirmar isso, você não está falando exclusivamente de uma pessoa. Você não está falando exclusivamente de Jair Bolsonaro. Sim. Né? A gente está falando de qualquer um que se adeque a esse perfil. Né? Porque é uma realidade. Né? Então, veja que diante de um quadro como esse, o cristão ele se distancia das escrituras. Porque quem é que não erra? Quem é que não falha? Sim. Quem é que não é imperfeito? Não é? E aí eu acho que torna o cristão inoperante. Por quê? Porque a nossa característica é de servir. A nossa missão de servir. Mas quando eu não penso assim, quando eu não parto do que Deus diz que deve ser a minha vida, o servir, entregar, eu vou no sentido oposto. Eu quero receber. Então eu fico na dependência. Você tem que fazer por mim, você tem que fazer por mim. E aí é mais fácil eu criticar o que você não faz por mim. Mas enquanto que, lembra que a gente falou da oração? Até o servir através da oração, do bom exemplo, do testemunho, de uma palavra, isso não vai ocorrer. Por quê? Porque eu inverto a ideia de cristão, de um cristão de que eu estou aqui querendo fazer desse mundo um paraíso. É lógico que ninguém quer viver no inferno, obviamente, ainda nos dias atuais, mas
eu esqueço qual é a minha função. Minha função não é fazer desse lugar o melhor lugar do mundo, mas é adorar o Senhor servindo ao próximo, que já vai mudar o ambiente. Mas eu esqueço disso, então eu quero políticas, e principalmente políticas públicas, nas quais elas vão transformar o meu ambiente. Vai para me que beneficiar. Isso, que eu seja, eu me dê bem, eu seja servido. Então eu inverti totalmente a lógica do que é ser cristão. Agora, nós caminhamos, né, para esse ponto aqui, mas eu quero voltar um pouquinho em algo que eu acho que é importante a gente falar também. Nós falamos sobre a visão geral das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, a respeito da postura do cristão com relação aos seus governantes. Mas aí a pergunta é, existe ou existem situações em que o cristão deve desobedecer seus governantes? Tá? Porque nós falamos, a postura geral é a postura de submissão, de honra, de oração, mas existe algum tipo de circunstância onde o cristão deve ir contra alguma ordem governamental? E se sim, em quais circunstâncias isso deve ocorrer? Acho que Pedro, em Atos, deixou bem claro, né? Mais importa Atos servir 5. ao Senhor do que a homens. E ali ele estava indo contra os governantes, né? Então eu acho que existe sim. Tudo que me leva a pecar contra o Senhor, eu não tenho direito de fazer. Mesmo que seja o meu governante, seja o presidente, seja quem for, eu não tenho direito de ir contra o Senhor ou pecar contra o Senhor para obedecer uma ordem dessa. Então isso aqui já tem um limite, né? Agora qualquer coisa que não seja contra o Senhor, que seja até uma questão de preferência, eu devo obedecer, porque isso também é adoração. Então qual é o limite? O que é pecado que não adora o Senhor, eu não devo obedecer. Qualquer outra coisa eu devo obedecer. Ainda que eu considere injusto, viu? De forma bem simples. Eu concordo. Se a gente, talvez o segredo é sempre considerar a perspectiva do Senhor. Nós já citamos aqui, vou pegar o exemplo lá do Primeiro Testamento, nós citamos aqui o exemplo de Nabucodonosor, sendo usado como instrumento de Deus para disciplinar o seu povo Israel. Veja, o Senhor, é claro, era o instrumento dele, é o Senhor que estava direcionando o processo. Sim. Né, de disciplina. E agora, foi algo prazeroso para o povo? Lógico que não. Quando Nabucodonosor adentrou a cidade com seu exército, provocando o que ele provocou, né, as mortes e o sofrimento, etc. O povo tinha que sorrir e falar, seja bem-vindo, porque você é um servo do Senhor. Não. Agora, também naquele contexto, o povo tinha que, ao se deparar com esse juízo, com essa disciplina, talvez em primeira instância tinha que se deparar com o seu pecado. O seu pecado. Né? Então, quando a gente considera o governo, né, como pela perspectiva do Senhor, talvez seja mais fácil a gente entender até momentos difíceis para a gente, até certas decepções que são estabelecidas também, certos males que vêm. Talvez isso ajuda a gente a entender qual é o nosso envolvimento nisso, né? Por que isso está acontecendo? Não é simplesmente por causa dos outros. O que eu faço, ou o que eu deixei de fazer, e assim por diante. Agora, naquilo que, como igreja, nós somos direcionados, nós somos exortados, nós temos que manter o padrão. Nós temos que obedecer, porque o Senhor diz para obedecer. Os textos usam as mesmas fórmulas que usam para outras relações. Esposa, marido, pais, filhos, né? Servo e senhor. Quer dizer, desde o contexto familiar até o contexto da sociedade, qualquer que seja o relacionamento, qualquer que seja a ação ou reação, tem que ser pelo Senhor, para o Senhor, como para o Senhor. Então isso torna talvez mais fácil a gente agir e reagir. O que me surpreende, surpreende modo de dizer, né?
naquele aspecto que eu disse que a gente fica envergonhado, porque mostra que as pessoas desconsideram o texto, não leem o texto, né? Agora, somos direcionados a obedecer? Sim, somos direcionados a obedecer. Somos direcionados a orar? Sim, somos direcionados a orar. Somos direcionados a cooperar, se possível? Sim, por que não? Até como igreja pensando como instituição, por que não? Né? Se a igreja pode cooperar numa cidade, num bairro, ajudando, dando aula, cuidando disso, dando aconselhamento e outras coisas mais, por que não? Né? Isso está dentro da sua missão? Então, qual é a dificuldade com isso? Então, somos exortados a isso? Somos. Mas tudo tem um limite. Qual é o limite? O limite é o Senhor, em primeiro lugar. O que está em conformidade com o que Ele estabelece para nós, para a sua igreja, as delimitações da igreja. Né? Esse é a primeira coisa que eu diria, que vai mostrar o que é contrário ou não, né? E em segundo lugar, ou dentro disso também, a nossa missão. E talvez a gente tenha que discutir sobre essa missão nossa. Nós existimos para quê? Aí vem a discussão que o Wayne Grudem levanta bem nos livros traduzidos aí sobre ele, não só essa, mas essa tensão que ele destaca, que muitos falam, a gente tem que evangelizar. Sim. Isso aí acho que vem para frente. Sim, né? a gente vai entrar nesse ponto então agora. A gente, a gente tem momentos em que nós poderemos discordar e desobedecer. Eu gosto de pensar que nossa maior lealdade é a maior autoridade. É isso aí. Né? Deus é a autoridade maior. Então nossa lealdade, em última instância, é a Ele. Se da autoridade menor vem uma ordem que vai contra a autoridade maior, nós devemos permanecer, né, leais a essa autoridade maior. Né? E talvez ampliar aí a questão também, ou aplicar a questão do evangelho. Né? O mundo, nós vivemos em contextos culturais. Sim. Isso nos diversifica. Tava tentando. Certo? Mas há uma cultura que eu entendo que há uma cultura que tem que prevalecer sobre todas as culturas, que é a cultura do evangelho. Sim. Né? E isso é aplicável a qualquer cultura. Mas você vê como que isso é sensível, porque apesar de a gente não se rebelar contra o rei, contra o governo, nós ainda podemos apontar os erros do governo. Sim. Né? Eu estava tentando buscar a frase aqui de Lutero, que ele diz que você pode revelar o erro, eu acho que é mais ou menos assim a frase, você pode revelar o erro do rei, mas você não pode ir contra o rei. Eu não sei onde eu li isso, mas eu sei que tem. Né? Então, e aí é o problema. Qual é o problema? Muitas pessoas se rebelam ao governo, mesmo que isso, na minha opinião, não é correto, porque você está se rebelando a uma autoridade que não lhe faz pecar contra o Senhor, mas simplesmente por ser o governo e não ser da minha preferência, eu vou me rebelar. Eu vou dar um exemplo, um abuso nos impostos. Vamos pegar isso. Eu posso me rebelar e não pagar o imposto? Eu acho que não. Mas eu posso denunciar e dizer, tá abusivo, tá demais. Existe um problema com isso. Eu acho que isso isso não seria a questão. Mas eu não pago mais o imposto. Alguns, eu pelo menos imagino alguns companheiros meus do tempo do mestrado ali na área de sociologia, que eles diziam, não, você não consegue mudar ou transformar se você não causar o impacto, ou seja, parar de pagar os impostos, por exemplo. Eu acho que isso não cabe a nós, porque isso seria uma rebelião. Então, você fica assim numa situação muito difícil, às vezes, de perceber quando que isso é uma rebelião, quando que isso é apenas uma denúncia do mal, ou do abuso das autoridades. Por isso que alguns vão contra, não obedecem o governo em todas as áreas, porque acham que isso é o caminho que tem que seguir. Agora depende da gente identificar o que é rebelião também. Porque talvez esse exemplo que você deu,
nós vamos concordar e se adeque bem à nossa realidade. Mas vamos pensar num país em que o governo é claramente contrário, por exemplo, ao cristianismo, né? E que seja um governo de linha e ideologia completamente avessa e com objetivos evidentes de não só silenciar, como extirpar, né? Eliminando a igreja, eliminando qualquer manifestação pública ou até privada, né? Que é o que nós temos aqui, no sentido contrário. E o que seria rebelião? O Né? próprio texto de Romanos 13 diz, ainda assim você imposto, é uma rebelião que você ir contra o governo Então, mas veja bem, você cita Pedro, a primeira coisa que você citou foi Pedro se rebelando. Rebelando a não falar do evangelho. Exatamente. Então, Sim. depende, é isso que nós estamos falando, depende muito que é essencial. do que nós estamos identificando como qual é o problema. E aí se identifica o que seria rebelião. Sim. Né? É possível um crente se rebelar? Eu acho que sim. Como? Se a imposição sobre ele for de encontro ao que Deus estabelece sobre ele, a autoridade maior estabelece. Como o Tiago disse, quem é a autoridade maior? Né? É o Senhor. Então, mas Qual é a cultura? É o Evangelho. É isso aí. Não, mas eu estou dizendo que às vezes a dificuldade é perceber quando que essa rebelião é uma rebelião santa. Discernir, né? Sim, eu acho que Sim, essa... por exemplo, estão me cobrando 70% de imposto. Então, é isso que eu estou te chamando a atenção. Para quem está ouvindo a gente, o que você está colocando, a gente não vai discordar. Só que isso é muito fácil de ser entendido aqui dentro. Eu acho que esse tipo de rebelião indevida que você está colocando aí, deixar de fazer o que deveria ser feito, talvez seja mais presente em países onde não há uma tão grosseira oposição à cultura do evangelho, né? Ou pelo menos, quando eu digo grosseira, tão declarada, tão aberta e declarada. Sim. Eu acho que em países que isso existe, esse tipo de falha, esse tipo de erro, esse tipo de pecado, eu tendo a acreditar que é menor, senão é quase inexistente, né? E aí entra naquele ponto, então, que a gente começou a conversar, né? Alguns afirmam, como o pastor Wagner já adiantou aqui pra gente, que qualquer tipo de envolvimento político distrai o cristão da sua verdadeira missão. E que por causa disso o cristão e a igreja não deveria ter nenhum tipo de envolvimento político, né, na sociedade. E eu queria ouvir vocês um pouquinho a respeito disso. O que vocês acham a respeito disso? Se existe uma tensão entre a missão da igreja e a atuação da igreja no aspecto político, como o cristão deve pensar e lidar com isso? Quer que eu falo. Eu acho que em todas as áreas tem que ter cristão. E isso envolve na política. Agora, talvez a confusão que acontece, que eu percebo, é líderes religiosos que querem ocupar cargos. Então, vamos supor, o pastor, ele entende que a missão dele, a função dele, a vocação dele é pastorear. E aí ele quer ser, ao mesmo tempo, pastor de um rebanho e ser um governador, um prefeito. Eu sei que até que existe assim, né? Pessoas assim. Mas eu acho que nesse caso o cara não consegue pastorear e dirigir a cidade, entendeu? Agora, que deveria ser um prefeito cristão e de uma igreja, isso é o ideal. Eu acho que isso é bacana. Então deveria ter cristão em todas as áreas. Vereadores, senadores, deputados, nas repartições públicas. Ter cristão, todo mundo deveria ser cristão na minha vida, né? Seria o ideal, né? Mas isso atrapalha a vida dele cristã. Se for uma questão desse como líder religioso nesse sentido, sim. Agora eu vou pegar uma outra esfera aqui, que seria o quê? Existem aqueles ambientes que você não deve se associar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Tem algumas repartições públicas que o pessoal dizem que é corrupção, certo? O camarada, então agora ele faz parte lá do
do nosso grupo seleto de vereadores. Então pode um cristão, por quê? Porque o cara virou vereador, ele virou ladrão, que a gente já até discutiu isso um pouco antes. Então é por isso, eu acho que por isso essa indagação, essa pergunta, ou esse questionamento. Como que um cristão pode ser vereador? Porque se ele está naquele grupo de vereadores, ele vai ser corrupto. Talvez o que a gente teria mais próximo, né, uma ilustração próxima bíblica, seria os publicanos, né? Publicano, o judeu entendia. O cara é publicano, você não pode ser, você é contra o povo de Israel, o povo judeu, porque você é publicano, você rouba para entregar para Roma, né? Então eu acho que seria um pouco desse cenário. Você é político, então você é corrupto, você só pensa em você, então como que você é cristão? E aí a gente teria que acertar as ideias, que nem todo político precisa ser corrupto, precisa ser ladrão. Eu acho que a gente teria que ter esse equilíbrio ou essa análise. Então, poder pode, eu acho que seria o ideal. É bem visto? Não sei. Depende, inclusive, do lugar. Se for no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele falou publicano, eu fiquei rindo aqui. Publicano, funcionário público. Entendeu? Eu entendo, Tiago, que a gente tem que o caminho para responder isso é entender o que envolve a nossa missão como igreja, né? E reduzir a missão a evangelizar talvez seja o primeiro erro, né? Alguns vão, se você pensar em fazer discípulos, vamos pegar esse aspecto que é muito comum. Aqui você já não pode reduzir a evangelizar, né? Sim. O evangelizar seria a primeira parte, a primeira tarefa, e a partir da conversão você tem um processo de formação. Sim. Então já é um erro reduzir. Se você desconsidera outros textos e outras questões que são, outras ações que são exortadas à igreja, direcionadas à igreja, também é um problema de reduzir a evangelizar. Por exemplo, Pedro diz que nós somos povo de Deus com o objetivo de proclamar as virtudes de Deus. Isso implica evangelizar? Sim, mas isso implica também chamar a atenção para alguns atributos do Senhor e consequentes direcionamentos para a sua igreja, para a vida em geral, como a santidade, a justiça e tantas outras coisas. E nós vemos isso desde o período do Primeiro Testamento, um contexto completamente distinto da igreja, aplicado ao povo de Israel, mas a gente vê claramente que faz parte do povo de Deus, além de evangelizar, além de proclamar as virtudes do Senhor, pensando em proclamar o Evangelho, né? E além de dar continuidade a esse processo, proclamar a injustiça, ou melhor, proclamar a justiça, né? Talvez ir pelo lado correto. E ao proclamar a justiça, você vai identificar a injustiça. Então, isso é uma prática que sempre existiu, como dentro da vida do povo de Deus, do período do Primeiro Testamento. A gente vê essa realidade um pouco diferente no período do contexto do Novo Testamento, porque o próprio relato ele tem um viés diferente, né? Você tem o livro de Atos relatando, narrando, né, o início, a implantação da igreja, o surgimento da igreja e a expansão dessa igreja. Então é algo muito específico, muito limitado, um foco muito particular e diferente do que nós vemos no período do Primeiro Testamento, né? Mas é possível essas coisas, quer dizer, existirem, ou melhor, a pergunta que você fez no lado negativo, né, que até Gruden levanta, eu vou até aproveitar para pegar uma parte que eu tinha marcado aqui dele, né, que ele vai discordar de John MacArthur e eu vou concordar com ele discordando da motivação. Ele diz assim, não posso, isso está no livro Política Segundo a Bíblia,
Princípios que todo cristão deve conhecer, da editora Vida Nova, Wayne Grudem, página 69, ele faz uma série de observações e diz assim: portanto, não posso concordar com John MacArthur quando ele diz, aí abre aspas, Deus não chama a igreja para influenciar a cultura ao promover legislações e decisões judiciais que favorecem um ponto de vista bíblico. Ele vai discordar dessa afirmação de John MacArthur, fecha aspas, né? Aí ele vai argumentar: quando olho para a lista de transformações em governos e leis que foram influenciadas por cristãos, acredito que Deus chamou, sim, a igreja e milhares de cristãos que estão dentro dela para trabalhar no sentido de realizar grandes melhorias na sociedade humana ao redor do mundo, né? Então, eu concordo com o argumento de Wayne Grudem, ou melhor, concordo com a discordância dele, de John MacArthur, mas não com a razão que ele dá. A razão, ela tem que ser bíblica, alicerçada nas Escrituras, no Primeiro e no Segundo Testamento, e pensando na igreja, pensando em princípios em ambos, né? Pensando em contexto, especialmente no Segundo Testamento, que é viver Deus refletindo sua graça aos homens, né? E nesse sentido, o fato histórico, que é o que ele usa como argumento, ele não autoriza a igreja a fazê-lo, ele confirma. Ele pode confirmar ou não, mas não autoriza. Então, eu não concordo que pessoas que são cristãs se envolver com o serviço público ou se envolver com o serviço governamental impede, ou a igreja está voltada, né, atenta a isso, impede ela de realizar a evangelização ou a proclamar o Senhor. Eu não concordo com isso, né? Não concordo porque eu não encontro base disso nas Escrituras. Ok? E aí eu posso olhar para a história e perceber exemplos de momentos em que a igreja ou pessoas que são, ou que foram igreja, executaram várias dessas atividades, né, ou várias dessas influências, e sem anular uma a outra, né? E isso confirma, não me serve de base, ok, de argumento. Isso confirma o que as Escrituras me chamam e nos exorta como igreja, que é o quê? Nós temos que viver a vida da melhor forma possível. A melhor forma possível é seguindo os princípios do Evangelho, certo? As diretrizes que o Evangelho nos apresenta. Isso em qualquer camada da sociedade. A igreja tem que ser assim. Isso desde as coisas simples até as coisas mais complicadas. Então vamos pegar o exemplo do que nós estamos falando agora há pouco, da fala na internet, da publicação, etc. Eu posso falar de política, eu posso falar de um político, eu posso, como igreja, apontar o erro, eu posso reclamar, eu posso falar, mas eu não tenho autoridade no Senhor, ou do Senhor, a partir das Escrituras, eu não tenho autoridade para falar do jeito que eu bem entender. Eu não tenho autoridade para falar, não é, do jeito que a sociedade fala, de maneira pecaminosa, sendo irresponsável, não tomando cuidado com os termos que eu escolho, né, usando um tom pejorativo, né, expondo errônea e desnecessariamente pessoas, ou assumindo dissensões, provocando dissensões por causa da minha fala, né? Então eu não tenho autoridade no Senhor para isso. Vamos pegar um texto que simplifica isso, né? Tudo que sai da minha boca é um princípio, tem que edificar. E então isso é real no meu relacionamento com minha esposa, no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com vocês, apesar de que é difícil com vocês, mas né, no meu relacionamento com qualquer pessoa, incluindo o governo, incluindo a autoridade, incluindo o funcionário público, o publicano,
Certo? Incluindo qualquer um. Quer dizer, eu tenho que seguir o padrão que o Senhor estabelece. Eu tenho que viver mediante a cultura do Evangelho. Ela tem que me direcionar. Ela não me impede de evangelizar, pelo contrário, me move. Ela não me impede de proclamar a justiça de Deus e, consequentemente, talvez a injustiça, né? Ela não me impede, pelo contrário, ela me move, certo? Ela não me impede de me envolver no serviço público. Ela não me impede de me envolver no serviço governamental. Ela não me impede de discutir nas ágoras, nas praças, se for o caso, né? aonde seja, a vida da sociedade, pelo bem comum. Não. Só que tudo que eu vou fazer, e tem de estar enquadrado no Evangelho. Né? Se aquilo é claramente contrário ao que Deus estabeleceu, então eu não tenho autoridade para fazê-lo. Né? Eu não tenho autoridade para me corromper. Né? Não tenho. Ou se o ambiente ou Então, o espaço for... Então, eu não tenho autoridade para viver isso. Não, não, mas não só ver. Não, eu estou falando do que você está falando. Olha aqui, ó. Efésios 5, Paulo fala isso. Mais a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graça. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Né? Estou pulando aqui. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto é vergonhoso. Então, é o que você está falando. Então, se o ambiente já é claramente pecaminoso, contrário ao padrão que o Senhor estabelece para mim, para a vida da igreja, então eu peco se eu conviver e se eu me fizer cúmplice daquilo. E ainda que eu esteja Né? bem intencionado. Não importa, exatamente. Agora, Sr. Wagner, você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar, principalmente para aqueles que estão nos assistindo aí, membros de igreja, um conselho pastoral aí da parte de vocês, né? Nós vivemos uma época de muita polarização, como já foi dito, né? Política, ideológica, e nós temos visto que isso tem criado alguns conflitos, às vezes, dentro da própria igreja. Entre pessoas que têm posições, visões diferentes. Opa! Calma, ainda bem que esse aqui era de plástico, né? Tem visões diferentes. E como lidar com essas questões? Como orientar os cristãos com relação a isso? Como lidar com esses conflitos que podem surgir por questões políticas, visões ideológicas dentro da própria igreja? Qual conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo aí com relação a isso? Vocês dariam? Bem simples, usando 1 Pedro 2,17, já estava aqui, eu sabia que ele ia fazer essa pergunta. Primeiro, cumpra o mandamento de amar uns aos outros. Então, ame o seu irmão. Como? Temendo a Deus e honrando as autoridades, no caso. Então, duas pessoas. Eu lembrei de uma fala agora, eu não sei se eu vou poder dizer aqui, mas que assim, a resposta do camarada foi assim, seja crente, né? O que você faz com essas duas pessoas? Fala, qual o conselho? Seja crente, né? Mas agora que me veio à mente. Primeiro, o amor um pelo outro, né? Temer o Senhor, nosso, como o Wagner gosta de falar, nosso referencial aqui. Tal. E como lidar, como se relacionar com os políticos. Você não precisa gostar do mesmo político, você não precisa ser a favor do mesmo político, mas se eu amo o meu irmão e temo o Senhor e respeito as autoridades, eu consigo conviver bem, sem insultos, sem virar a cara, sem mágoa, sem ira. Então, de forma bem simples e aqui, parafraseando um irmão da nossa igreja, o cara tem que ser crente, pronto, já está resolvido. Eu acho que a resposta, ela vai ao encontro do que nós já estávamos trabalhando aqui. A questão que a gente estava falando é ensinar a questão que envolve o Senhor e a cultura do Evangelho.
veja bem, o Senhor Jesus Cristo diz, e dentre tantos versos que registram o que ele falou, João 18,36, ele diz, resumidamente, o meu reino não é deste mundo. Mas ao dizer isso, ao reconhecer essa realidade, ao afirmar isso não impediu ele de estar aqui, de vir, nascer, crescer, desenvolver, executar o que tinha que executar, viver da melhor forma possível, sendo santo, correto, etc. E fazer a vontade do Pai, né? Desenvolvendo o projeto eterno de Deus. Então, e posterior a isso, ou já próximo do fim dessa vivência, ele, inclusive na oração com o Pai, fala acerca disso, dos seus discípulos, dessa mesma realidade. Então, é compreender isso, né, que a nossa esperança, a nossa expectativa, não está aqui, ou não está, melhor dizendo, nessa esfera, nesse momento, né? Nada ou tudo não termina aqui, ok? No entanto, então, não só o Senhor Jesus Cristo coloca isso, como outros demais apóstolos chamaram a atenção a partir daí, dessa fala, né? Então você vê Paulo em Romanos 6 dizendo que nós temos que viver aqui como se já estivéssemos lá. Ok? Então o olhar para frente, a expectativa do que está por vir, sabendo que ainda não temos e não vivenciamos toda a realidade que está por vir, mas já podemos viver parte disso. E não só podemos, mas devemos. Então, eu estou nesse mundo, nós vivemos nessa realidade, nós fomos criados em meio a essa realidade e vamos viver sempre nessa realidade, mesmo que transformada posteriormente, né, pelo Senhor. E eu tenho que viver da melhor forma possível aqui. E viver da melhor forma possível, lembrando do que está por vir, é viver sendo igreja. Nós temos uma vocação. E a gente tem que viver em coerência com essa vocação, né? Efésios 4:1, Paulo exorta a igreja, é um imperativo, que eles devem viver, andar de maneira digna, coerente com a vocação recebida. E isso não se aplica ao contexto exclusivo da vida dentro da igreja. É a vida como um todo. Por isso que na hora de exemplificar, ele exemplifica até na vida com a sociedade, que foi o texto que eu acabei de ler aqui. Né? Então, é esse o padrão para o cristão. Então, se esse é o padrão para o cristão, em qualquer contexto fora da igreja, sendo igreja e estando fora da igreja local, fora da convivência com o povo que é a igreja, se esse é o padrão para com o incrédulo, se esse é o padrão da igreja para com o governante e assim por diante, imagine para com aquele que é a igreja. Né? Quando Paulo fala sobre isso, ele diz lá, portanto, não mentis uns aos outros. Por quê? Porque sois membros do mesmo corpo. Né? Então, o que tem que ser feito para esses irmãos? Tem que ser ensinado as Escrituras, tem que se ensinar a valorizar as Escrituras, a aprender as Escrituras, a pensar biblicamente e a agir em conformidade com os princípios que o Evangelho apresenta. Mesmo que seja em contexto secular, mesmo que seja em contexto político. Né? Então, ou no mundo que naquela área que é de todo mundo, né? E ao mesmo tempo não é de ninguém, que é a internet. Agora, última pergunta aqui para a gente concluir nossa conversa aqui de hoje. Nós falamos muito da questão da visão política no sentido do envolvimento, às vezes, da igreja do cristão, mas existe um outro lado daqueles que são totalmente alienados da vida política. Escolhem se alienar, né? Às vezes por desencantamento, né? Por uma série de motivos aí. Eles escolhem ser totalmente alienados, não se interessam, não pesquisam, não exercem direito de voto, uma série de coisas.
essa é uma postura adequada para um cristão? Né? O que a gente poderia orientar uma pessoa que tem essa visão de ser alguém alienado ou avesso, né, à política? E aí, pensando um pouquinho no papel pastoral, um pastor, ele deveria instruir seus membros com relação, não a determinado candidato ou não, mas com relação ao papel do cristão na sociedade e essa vida política, com relação a direito de voto e uma série de coisas? Isso cabe ao pastor, ele deveria fazer isso, e como ele ajuda um cristão que tem essa visão meio alienada da realidade política? Eu vou começar de trás para frente, Tá posso? bom, claro. É mais fácil, eu acho que é mais fácil. Eu acho que o papel do pastor, evidentemente, não, no meu modo de entender as Escrituras, não é dizer em quem o membro tem que votar. Sim. Certo? E não necessariamente, inclusive, a ideia discordo da ideia de que membro crente vota em crente. Certo? Bom, então mas ele tem um papel importante. Se o papel dele é de ensinar, de instruir, né, de ajudar no discipular a igreja a essa compreensão do todo e a vivência desse todo, isso vai envolver o lado da sociedade, o lado da vida em comum, vai envolver a política. Então ele tem que ensinar a igreja a perceber o que as Escrituras apresentam quanto às suas ações, né, que nós já citamos aqui. A igreja tem que orar, tem que respeitar, tem que, né, então, o cuidado que tem que ensinar isso para a igreja, tem que ensinar a assumir a sua conduta, o seu papel, a sua responsabilidade como cidadão, olhando lá para trás como políticos, no sentido geral, né? Então, eu acho que o pastor tem essa responsabilidade, né? Bom, e aí vem a segunda parte depois. Vai lá, completa. Para a gente não entrar na outra. Só fazendo um contraponto que o Wagner disse, existe aqueles que são antipolítica, né? Tem uma política antipolítica, que é criar um ambiente, os pastores ou os líderes religiosos criam um ambiente na qual a pessoa se sente assistida, não pelo Estado, mas pela própria igreja. Então, e para isso ele provoca um distanciamento da política, um isolamento. Então, o que você precisa fazer para continuar com o seu RG, seu CPF, seu título de eleitor válido? Faça isso, mas não se misture com isso. Nós vamos suprir isso, suprir a sua cidadania, nós vamos suprir os seus relacionamentos, o seu bem-estar social, nós vamos contribuir para isso. Então, eu sei que existe isso e é chamado de contrapolítica. Eu não sei se eu sou a favor disso, né, num todo, mas eu acho interessante, no mínimo, você ensinar os seus membros a participarem da política com um certo distanciamento, com muito cuidado, obviamente, que eu quero dizer aqui, ou seja, ele exercer seu direito a voto, pesquisar quem ele deve votar, qual seria o melhor para um todo, mas ao mesmo tempo saber que não esperar tanto. E com isso gera um certo distanciamento, entendeu? É isso que eu estou tentando mostrar. E que a família do Senhor, né, a igreja, supre isso, o bem-estar, as necessidades, onde às vezes o Estado não chega, a gente pode fazer o papel aí de família de Deus. Então, aí eu dei a oportunidade dele ir na primeira, e ele foi na segunda. Mas aí eu vou na segunda com ele. É difícil. Pensei que era para encerrar o programa. Difícil da gente. Eu acho que é muito difícil a gente identificar o que leva. É muito arriscado a gente querer identificar o que leva a determinada pessoa ou determinado grupo, igreja, a ficar dessa forma afastado, né? Em completo silêncio para com a realidade política ou governamental da região em que ele mora e do país, da cidade e assim por diante. Isso pode ser por ignorância.
né? Não saber, não conhecer, achar que ao fazê-lo está pecando, né? Porque no final das contas a nossa vida não era aqui, aí tem uma interpretação exagerada nesse sentido, ignora a vida aqui, a vida de adoração aqui, e adoração no sentido completo. Isso pode ser, e aí entra outros aspectos que podem estar envolvidos. Alienação, né? Essa coisa, e eu acho até que isso tem muita implicação, né? Se a missão da igreja é ser luz, envolve ser luz, ser luz numa sociedade em trevas, a igreja tem de estar atenta à realidade, ao contexto em que ela vive, e à realidade que existe nesse contexto. E eu acho que a igreja se aliena demais a isso, porque ela acaba criando proteção em volta, e aí eu acho até que a igreja local, e às vezes é ampliado em movimentos de igrejas locais, criam muros em volta da igreja de proteção para não ter contato com a sociedade, para não ter contato com o mundo. Desse jeito fica muito difícil ela ser luz ou ser sal em meio àquela sociedade, né? Muito difícil. Porque ela fica na expectativa de trazer a sociedade ou parte dela para dentro do muro para enxergar a luz, né, que está ali dentro. Certo? E eu acho que essa realidade acaba afetando a questão que envolve a própria evangelização, acaba afetando a leitura que a igreja faz da vida em comum, da política, o envolvimento, né, uma certa ineficácia, inoperância da igreja com respeito à política, ou quando vai assumir, vai para o oposto, né? E se tornando até igual. Vai para o campo de batalha, como se toda a realidade dela fosse aqui, né? E aí fica na expectativa, como nós falamos aí, vocês pessoalmente falaram no início, de alguém que seja um expoente e que vai de Salvador e que vai transformar a vida da sociedade e vai beneficiar a igreja, né? Eu acho que a igreja às vezes está muito preocupada, e eu estou generalizando, está muito preocupada com os seus benefícios. Quais os benefícios que ela vai ter? E quando ela vota, às vezes ela vota só pensando nisso, né? Então, o que ela faz de diferente da sociedade em pecado? Eu não vejo diferença, né? Vejo até incoerência, porque ela briga por liberdade religiosa, desde que essa liberdade seja dela. Se outra religião for executar alguma coisa, aí ela já chia. Então, a igreja hoje em dia quase não se vê, tinha a prática de fazer culto ao ar livre, culto nas praças, se reunir lá e fazer o culto, o seu ritual, etc. E ela tinha que ter liberdade para isso. Mas vai outra religião e faz alguma coisa na praça, aí não pode. Veja, eu não estou aqui dizendo que isso é bom, não, eu estou mostrando que às vezes ela luta por uma certa realidade, uma liberdade religiosa, que é importante numa sociedade, fundamental, mas ela às vezes luta pensando nela. Ela não está lutando de fato por liberdade religiosa, ela está lutando pela sua liberdade de se expressar, de viver, de fazer o que quiser, né? De poder converter o outro, né? Então, isso se dá por causa da alienação, né? Então, a igreja tem de ser movida a olhar para as Escrituras e entender que tem que aprender e a viver esse evangelho na vida como um todo, sendo participante de tudo que for possível e que permita ela cumprir com a sua missão,
de proclamar o Senhor, o que inclui evangelizar, o que inclui proclamar a justiça, consequentemente também apresentar, apontar para a injustiça e assim por diante, né? Agora, a gente nem discutiu, né, ainda bem, talvez fique para outro momento, a questão que envolve os papéis que algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? A questão o papel da igreja, o papel do governo, até quando que é possível parceria, até quando vai, etc. E essa confusão toda, eu acho que é fruto, se não na sua totalidade, em grande parte dessa alienação promovida pensando em viver aqui, se proteger aqui, manter os seus, né? E o contato com os de fora, com o governo, é só naquilo que vai nos beneficiar. Não pagar IPTU, não isso, tal, e pronto. E vamos nos manter aqui, né? Isso aí. Muito bem. Queria agradecer vocês aí pela participação, pelo debate, pela conversa, e você também aí que está nos assistindo. Mudando de câmera aqui, que o meu meu orientador aqui falou para eu olhar para essa câmera. Então você também que está nos assistindo aí na sua casa, a nossa intenção, o nosso desejo é que seja edificante para a sua vida, que isso ajude você a pensar de uma perspectiva cristã sobre a vida em diversos aspectos, o que inclui a vida política como nós destacamos hoje. Então esse é o nosso objetivo e nosso desejo é que você seja abençoado pelo Senhor e que você cresça cada vez mais no relacionamento com Ele. Até a próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um Papo de Mestre, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva, curta e compartilhe.